Minha esposa me traía desde quando nos casamos e ainda me ameaçou para aceitar a traição, mas o que ela não esperava é que eu iria me vingar. Eu achava que meu casamento era sólido como uma rocha. Mas uma descoberta recente virou meu mundo de cabeça para baixo. Durante anos, minha esposa usou suas viagens anuais com a melhor amiga como uma fachada para algo muito mais sombrio. O que eu encontrei no telefone dela foi apenas a ponta do iceberg. Determinado a descobrir toda a verdade, mergulhei fundo nessa traição, revelando segredos e mentiras devastadoras. Prepare-se para uma jornada de revelações chocantes e traições devastadoras que promete ser inesquecível. Minha esposa Brenda, de 31 anos, e o Robert, de 33, estamos juntos há 11 anos e casados há 8. Temos um casal de gêmeos de 4 anos, um menino e uma menina. Nosso relacionamento nos últimos 3 anos tem sido espetacular. Passamos pelo menos uma noite por semana juntos em um encontro, nossa vida na cama é regular, discutimos tudo, temos longas conversas íntimas, e financeiramente, estamos a todo vapor, ambos com carreiras em ascensão. Nem sempre foi assim tão bom, mas nunca foi ruim também. Nós crescemos juntos, tivemos muitos dos problemas típicos de casal no início e durante nossos 20 e poucos anos. Mas cada desafio parecia apenas nos aproximar mais no final. E é isso que torna o que descobri há 2 dias ainda mais devastador. Minha esposa está me traindo. Todo mês de junho, minha esposa e sua melhor amiga, Scarlett, fazem uma viagem de meninas. É uma tradição que elas mantêm desde os 18 anos. Não é nada muito louco, elas geralmente escolhem uma cidade turística próxima e passam um fim de semana fazendo compras, relaxando à beira da piscina ou fazendo tratamentos de spa. Nada muito exagerado. Ela já tem a viagem deste ano reservada e será em apenas algumas semanas. Outro dia, eu estava olhando o aplicativo do nosso banco, e ele pedia uma verificação obrigatória de informações por motivos de privacidade. Cliquei no botão e ele entrou em uma autorização em 2 etapas. Cliquei em OK e ele disse que tinha que me enviar um código por mensagem de texto, mas o telefone da minha esposa está vinculado à conta. Relutantemente, me levantei e fui procurar o telefone dela. Normalmente eu pediria, mas ela estava cochilando e eu não queria acordá-la. Peguei o telefone e solicitei o código para desbloquear, já que obviamente ele não iria reconhecer meu rosto. Eu sei o PIN, é o mesmo que ela usa para tudo. Uma vez desbloqueado, ela tinha o Snapchat aberto, e havia uma mensagem de sua melhor amiga no chat, que dizia: "Você vai mesmo fazer isso?" Um senso de pavor tomou conta de mim. Eu realmente não tinha razão para me sentir assim, mas algo na pergunta parecia muito errado. Pensei bastante em como minha esposa responderia e digitei de volta: "Por que não faria?" Scarlett respondeu: "Estou só dizendo, 2 caras de uma vez é bem intenso." Meu coração despencou, eu não podia acreditar no que estava lendo. Sabendo que não poderia manter a farsa, parei de responder e comecei a olhar os snaps. Havia 2 caras que eu reconhecia vagamente como sendo do passado da minha esposa. Infelizmente, é o Snapchat, então quando cliquei neles não havia nada lá. Entrei mais a fundo no telefone dela. Nada nas mensagens de texto ou e-mails. Olhei em uma pasta com um nome estranho e lá estava o WhatsApp. Aqui estavam as mensagens que eu estava procurando. Ela estava conversando com seu ex-namorado do ensino médio Donald, fazendo planos para a próxima viagem de meninas. Nenhuma prova concreta, sem mensagens eróticas ou fotos, mas definitivamente flertando. Definitivamente fazendo planos para se encontrar no hotel, e definitivamente planejando que ele trouxesse seu colega de quarto da faculdade, que também foi o segundo namorado da minha esposa chamado John. Eu não podia acreditar que ela faria isso. Eu também estava me perguntando há quanto tempo isso estava acontecendo. Não havia muitas mensagens, mas dava para perceber que essa não seria a primeira vez que Donald se juntaria a ela na viagem de meninas. Eu sabia que, como Scarlett perceberia que eu enviei aquela última resposta, eu tinha que confrontar minha esposa quando ela acordasse. Quando ela finalmente acordou, alguns excruciantes 45 minutos depois, ela pegou o telefone imediatamente. Ela nem notou que eu estava sentado na cadeira no canto do nosso quarto.
Depois de olhar seus snaps e enviar alguns de volta para Scarlett, ela finalmente juntou as peças e percebeu que eu tinha mexido no telefone dela. Ela olhou para mim e finalmente notou minha presença. Suas primeiras palavras, ditas em um tom muito irritado, foram: "Você mexeu no meu telefone." Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela começou a falar sobre invasão de privacidade. Eu fiquei imediatamente envolvido. Como ela ousa me culpar de qualquer coisa? Eu disse a ela que sabia que ela estava me traindo, que ela estava falando com Donald John, e que a viagem dela e de Scarlett era apenas uma fachada. No começo, ela tentou negar tudo, tentou me manipular. Disse que eu estava lendo demais nas mensagens, que ela estava apenas reencontrando velhos amigos e sabia que eu reagiria assim, por isso não me contou que eles iam almoçar juntos. Mas tudo era uma mentira. Eu fiquei tão bravo que toda a situação se transformou em gritos e berros. Eu disse que queria o divórcio, e ela disse: "Sério, você vai jogar fora mais de 10 anos por causa de algumas mensagens insignificantes?" Insinuar que eu era o que estava jogando tudo fora me fez ver o mais escuro dos vermelhos, e eu disse o que sabia que a afetaria mais do que qualquer outra coisa: "Eu não sou o que está jogando tudo fora, sua vaca estúpida." Eu sabia que isso a deixaria louca. Ela odeia essa palavra. Ela até se irrita quando personagens da TV a dizem. Nunca a vi tão furiosa, mas funcionou. Ela surtou e gritou comigo dizendo que ela faz isso por nós. Eu fiquei pasmo com essa declaração, mas ela não tinha terminado. Estou parafraseando de memória, mas basicamente ela começou a dizer furiosamente tudo. "Por que você acha que nosso relacionamento melhora a cada ano? Eu mereço isso. É o meu fim de semana livre, isso me permite lidar com toda a merda do ano, isso me reinicia. Se você não pode entender isso, é problema seu. E daí se estou ultrapassando alguns limites? Você não está feliz? Temos uma vida ótima, e tudo o que custa é eu ter um fim de semana por ano livre." Nesse ponto, ela suavizou um pouco, mas manteve um tom firme. "Eu entendo, seu orgulho está ferido, mas isso não tem nada a ver com você. Isso é para mim. Você pode ter uma vida ótima, eu só preciso disso uma vez por ano, e você precisa fazer as pazes com isso. Temos uma boa coisa acontecendo, não estrague tudo porque você está bravo agora." Eu não podia acreditar no que ouvi. Eu me senti literalmente tonto naquele momento. Meu peito apertou. Essa mulher estava fora de si. Eu não disse uma palavra. Saí do quarto. Peguei o meu carro e fui para a casa do meu irmão. Quando cheguei, apenas mandei uma mensagem para minha esposa: "Estou na casa do Mickey. Por favor, não me mande mensagens, eu preciso de tempo. Estou por aqui há 2 dias apenas sob o disfarce de problemas conjugais genéricos." Ela me mandou mensagens todas as manhãs pedindo para eu voltar para casa e conversar. Respondi ambas as vezes ainda não. Eu não sei o que fazer, nunca fui tão machucado, ou tratado com tanta insensibilidade. Eu a amo, mas isso é demais. Planejo voltar para casa amanhã e tentar resolver isso. Não vejo como podemos superar isso. Primeira atualização. Bem, já se passou uma semana, então achei que era hora de uma atualização. Não é uma boa, e eu estou completamente perdido sobre o que fazer. Realmente sinto que ela me tem nas mãos. Então, um dia após minha última postagem, fui para casa falar com ela. Ela começou dando o que parecia ser um pedido de desculpas verdadeiramente arrependido. Não pelo que ela tem feito, mas porque eu nunca deveria ter descoberto, e especialmente não da forma como descobri. Ela continuou falando sobre como me ama e não queria que eu me machucasse. Não havia remorso pela traição e houve alguma tentativa de colocar a culpa em mim, dizendo que eu não deveria ter mexido no telefone dela em primeiro lugar. Ela me disse que quer continuar com o nosso casamento. Eu comecei a falar e ela me cortou dizendo para apenas ouvir o que ela tinha a dizer. Ela começou com uma lista preparada de razões pelas quais não deveríamos nos divorciar. Não me lembro de tudo, mas basicamente havia 3 razões com todos esses submotivos que as apoiavam. Os gêmeos, nós não queremos que eles cresçam em um lar desfeito. Eles são tão jovens e isso é o que eles conhecem. Nenhum de nós quer vê-los apenas metade do tempo. Esta foi a única razão que considero remotamente válida.
Nosso relacionamento é realmente ótimo. Nós nos complementamos, nos divertimos muito juntos, raramente discutimos, e quando discutimos, é mais uma conversa. Nós nos entregamos aos gostos um do outro. Fazemos amor com frequência. E por aí vai. Até algumas semanas atrás, eu teria concordado completamente com tudo isso. Tentei apontar que a infidelidade meio que anula tudo isso. Foi quando percebi que ela não sentia remorso e que realmente acreditava nas próprias besteiras que dizia. Ela disse que a viagem das meninas é o que torna tudo isso possível. Eu fiquei pasmo. Ela continuou dizendo que sua viagem anual permite que ela se livre de tudo. É a razão pela qual ela pode ser todas essas coisas ótimas durante o ano todo. Que sempre que sente um pouco de ressentimento por algo, ou se eu a irrito, ou se ela não sente vontade de fazer amor ou de se envolver em um dos meus hobbies, ela pode sempre deixar isso de lado porque tem essa viagem. Eu literalmente não podia acreditar na audácia dessa mulher. Estabilidade financeira, não havia muito que pudéssemos fazer, apenas apontando quanto seria difícil para ambos sozinhos, já que vivemos tão confortavelmente e podemos fazer tantas coisas porque ambos ganhamos bem. Quem se importa? Quando finalmente pude falar, disse o quanto estava machucado, traído e insultado. Ela realmente se emocionou e pediu desculpas por me machucar, mas em nenhum momento pediu desculpas pela traição em si. Mantendo a ideia de que eu nunca deveria ter descoberto. Perguntei há quanto tempo, e ela disse 10 anos, isso é praticamente todo o nosso relacionamento. Comecei a pedir mais informações, mas ela me cortou de novo e disse que falar sobre o passado só iria machucar mais, ela queria falar sobre o futuro e o que eu precisava para resolver isso. Eu disse que se ela queria reconciliar, obviamente essa viagem precisava acabar. Ela me interrompeu e disse, não, eu não vou parar, ainda vou este ano. Fiquei furioso e gritei, então nós acabamos, eu vou embora e vou me divorciar de você. Foi quando as coisas pioraram. Ela suspirou e disse, não, você não vai, eu não queria fazer isso, mas você perde se sair. Vamos dividir a custódia, vamos dividir nosso dinheiro, mas também vamos dividir nossas dívidas e eu tenho mais do que você, metade se tornará sua. A casa está no meu nome e no nome da minha família, e é um bem pré-marital. Além disso, você não tem nenhuma prova de que fiz qualquer coisa, você viu algumas mensagens vagas que agora se foram. Aposto que você não as enviou para si mesmo ou tirou fotos, não é? Este é um estado sem culpa, sem cláusulas de infidelidade, você está ferrado. Ficarei realmente devastada sem você, não quero que você pense que não te amo, mas vou seguir em frente, aqui nesta casa, com mais tempo livre. Você vai se mudar para a casa da sua mãe ou do seu irmão, e será miserável tentando reconstruir sozinho. Eu me senti tão derrotado naquele momento, e ela percebeu. Sentei ali desejando poder desaparecer. Ela, vendo meu colapso, se aproximou para me confortar, e eu apenas deixei acontecer sem responder. Ela começou a falar de novo, dizendo, vamos voltar a como as coisas eram. Você pode manter sua vida, eu odeio te ver assim e farei de tudo para te fazer feliz. Você pode dizer a si mesmo o que quiser durante os 2 dias do ano que estou fora. Entendo que você precisa de tempo, então pegue, mas não jogue tudo fora por orgulho. Esta tem sido a semana mais dolorosa. Eu não quero toda essa dor, quero a vida que tinha, acho que está na mesa. Mas você não pode simplesmente apagar isso. Os pensamentos são brutais e a constatação de que ela não sente culpa, que ela realmente vê sua traição como algo bom, me faz questionar tudo. Sinto que não posso nem confiar em mim mesmo ou no meu julgamento porque sou o idiota que se apaixonou por essa pessoa. Ainda estou aqui na casa, ela está me bombardeando com amor como nunca antes. Tentando iniciar, fazendo refeições para mim, comprando coisas, me elogiando. É insano. Eu não sei o que fazer, é realmente possível deixar isso para trás, simplesmente lidar com isso. Eu nem sei, não importa o que aconteça, eu perco, ela ganha. Segunda atualização. Bem, ela saiu esta manhã para a sua viagem das meninas. Passei a manhã cuidando dos gêmeos. Fizemos massinha por algumas horas.
É incrível como os pequenos cérebros deles, que normalmente se distraem facilmente, ficam tão concentrados quando você tira novos tubos de massinha e alguns grandes conjuntos de brinquedos. De qualquer forma, foi uma distração bem-vinda do tumulto das últimas semanas, que só piorou nos últimos dias. Ainda não posso acreditar que ela foi. É incrível como a habilidade dela de compartimentar as coisas é insana. Quero dizer, todos os dias ela é simplesmente a melhor mãe. Ela também tem se esforçado tanto para me fazer feliz. Mesmo quando eu sou um idiota com ela, ela só diz, eu sei que é a raiva falando, é válida, mas eu não vou aceitar, vou te dar tempo para se acalmar. Tipo, que merda é essa? Ela tem investido em mim todos os dias desde o dia D, e estou enojado comigo mesmo porque cedi 2 vezes. Cada vez que isso aconteceu, eu me senti literalmente doente. Enquanto isso, ela age como se fosse a melhor coisa de todas. Estou envergonhado de relatar que tenho feito a dança do me escolha, tentando convencê-la a não ir. No final, não fez diferença, ela ainda foi. Para Hannibal, Missouri, de todos os lugares, para uma feira de artesanato e para ter relações com seus 2 ex-namorados. Surpreendentemente, me senti bastante entorpecido hoje. Como se finalmente estivesse pronto para aceitar que essa é quem ela é. Eu deveria ter aceitado isso na semana passada, quando finalmente consegui arrancar dela os detalhes sobre os anos de viagens das meninas anteriores. Isso foi doloroso de fazer por si só. Não porque eu tive que arrancar a informação dela, não, ela parecia empolgada em compartilhar suas aventuras, mas porque ela estava tão determinada a não me dar a oportunidade de ter evidências concretas. Essa mulher me fez deixar meu telefone no carro, depois teve essa conversa no chuveiro. Tipo, quem pensa nisso? Ela começou perguntando se eu me lembrava quando ela e Scarlett foram para Santa Claus. Eu disse, sim, estávamos namorando há apenas 2 meses. Ela disse, certo. Nada aconteceu naquela vez, ou há 5 anos, quando eu estava grávida de 6 meses dos gêmeos. Mas todas as outras vezes eu estive com pelo menos um outro cara. Pelo menos? Eu perguntei. Ela disse, sim, pelo menos, nos primeiros anos eu não tinha um plano, além de pegar um cara e levá-lo de volta para o hotel. Se ele fosse um fracasso, eu pegava outro no dia seguinte, se ele fosse bom, eu ficava com ele o fim de semana. Por alguma razão, isso foi ainda pior do que ser um caso contínuo. A ideia de que ela estava pegando caras aleatórios me dava arrepios. Quando perguntei se ela usava proteção, ela disse, às vezes. Embora estivesse enojado, continuei e perguntei por que ela começou a trair em primeiro lugar. Ela disse, você se lembra de que estávamos tendo alguns problemas sérios logo após nosso primeiro ano juntos? Eu tinha viagem chegando e estava desabafando com a Scarlett sobre isso. Ela estava tendo alguns problemas com Sam, seu então namorado, agora marido, e disse que deveríamos trair vocês. No começo, fiquei horrorizada, mas depois ela me contou como a mãe dela trai o pai desde sempre. Ele simplesmente aceita, fecha os olhos. Ela costumava ficar muito brava com a mãe, mas um dia algo aconteceu. Quando ela tinha 16 anos, Scarlett ficou doente na escola e foi mandada para casa. Ela dirigiu para casa e entrou silenciosamente, apenas para pegar a mãe no flagra. Chateada e chorando, ela perguntou à mãe por quê? A mãe dela disse que porque isso a faz melhor. Ter isso sobre o pai dela, permite que ela lide com todas as coisas que não gosta em sua vida, a torna uma mãe e esposa melhor, e a faz se sentir viva. No começo, Brenda estava cética em relação a tudo isso e disse a Scarlett que não prometia que faria isso. Brenda admitiu, no entanto, que a ideia a excitava. Não foi até a primeira noite que ela percebeu que Scarlett havia convidado um colega para encontrá-la no hotel. Ela iria se juntar a ele no quarto dele. Nesse ponto, Brenda disse que teve um sério medo de perder algo, e enquanto estavam em um bar local da faculdade, ela pegou um cara. Aparentemente, ela escolheu bem, e o manteve sob contrato pelo resto do fim de semana. Foi quando Brenda fez um monólogo me lembrando de como ela é durante todo o ano, mas especialmente depois que retorna da viagem das meninas. Não é mentira, ela sempre foi super atenciosa e uma fera na cama por semanas depois, isso começa assim que ela volta todos os anos.
É louco pensar o quanto eu costumava esperar por sua ida, sabendo que ela sempre voltava com sua bateria carregada. Agora sabendo como ela a carrega, me deixa absolutamente enojado. Perguntei, então, como chegamos ao ponto de você ter um caso com seu namorado do ensino médio? Ela disse, não é um caso, nós pegamos um fim de semana por ano e trocamos algumas mensagens antes, isso não faz disso um caso. Mas para responder a sua pergunta, depois que os primeiros anos com caras aleatórios deram certo, os 2 anos seguintes não funcionaram, então decidi fazer o que Scarlett faz e convidar alguém. A primeira vez foi um cliente e deu tudo certo. No ano seguinte, tínhamos acabado de receber um estagiário quente no trabalho e ele sempre flertava, então eu o convidei. O fim de semana foi incrível, mas quando voltamos, ele ficou pegajoso. Acabei tendo que ameaçá-lo, e aprendi que colegas de trabalho não são boas escolhas. Acabei me reconectando com Donald na nossa reunião de ex-alunos do ensino médio há 4 anos. Ele também é casado, então sabia que era mais seguro do que caras solteiros, ele também tinha algo a perder. Dom e John ainda são melhores amigos, John também é casado, estar com 2 ao mesmo tempo tem sido uma fantasia há muito tempo, então pensei, por que não, e apenas o chamei. Eu deveria ter parado ali, mas não parei, fiz essa dança do me escolha por mais uma semana. Mas agora ela está fora para o fim de semana. Mas eu também vou embora, não vou viver assim. Ela acha que me tem, mas o que ela não previu foi que eu fiquei entorpecido, talvez eu não tenha um plano agora, mas eu tenho tempo, e vou garantir que ela veja as consequências disso. Terceira atualização. Faz muito tempo desde a última vez que postei, mas com tantas pessoas que ofereceram apoio e conselhos, senti que devia a todos vocês essa atualização de 1 ano. Eu sei que todos queriam que eu apenas me divorciasse e seguisse em frente, e eu também gostaria disso, mas eu também precisava que ela tivesse consequências. Demorei meses pesquisando e planejando, mas quando estivesse pronto, eu ia fazer ela pagar pela insensibilidade dela. Eu sabia que não podia fazer uma terra arrasada. Entre as leis do meu estado, a custódia, o fato de ambos termos bons empregos, lixo em chamas seria o melhor que eu poderia fazer. Mas sabe de uma coisa, lixo em chamas foi bom o suficiente. Nunca esquecerei a expressão no rosto dela. Quando Brenda voltou da sua viagem das meninas, ela tentou ser habitual e amorosa, tentou iniciar relações, tentou me contar sobre sua aventura. Eu me comportei como um homem quebrado enquanto a rejeitava. Gradualmente fui relaxando essa fachada, fazendo parecer cada vez mais que eu estava voltando ao normal, e gradualmente permiti mais dos carinhos dela. Meu objetivo era apenas que ela tivesse uma sensação de segurança. Eu ainda me lembrava das ameaças que ela fez logo após o dia D. E nunca esquecerei ela me dizendo que eu seria o perdedor em tudo isso, não importava o que. Bem, eu não ia perder, ela ia. Seu maior defeito foi a complacência. Ela esperava que tudo continuasse normalmente, e ela estava numa neblina grande demais para sequer pensar que eu puxaria o que fiz. Meu primeiro plano era machucá-la financeiramente. Não havia muito que eu pudesse fazer aqui, mas eu esvaziei nossa conta conjunta. Usei esse dinheiro para pagar minhas dívidas, notavelmente o carro que estava no meu nome. Também contratei um advogado para redigir os papéis. No final, usei uma boa parte para pagar o depósito e o primeiro mês de aluguel de uma casa. Achei que cronometrar tudo direitinho para arruinar a viagem das meninas do ano seguinte seria ideal. No último ano, estive lentamente coletando qualquer evidência de infidelidade que pude sobre Scarlett, Dom e John. Com o gato fora do saco, minha esposa estava muito mais relaxada com o telefone dela. Antes, ela era um pouco guardada com ele, não de forma suspeita, pois eu sempre respeitei a privacidade dela na maior parte, mas geralmente ela era extra guardada nos meses anteriores a junho. Agora, como ela achava que eu estava tão derrotado, ela simplesmente deixava o telefone por aí quando tomava banho ou dormia. Isso me permitiu tirar capturas de tela, fotos, e enviá-los para mim mesmo. Descobri que Scarlett não estava apenas passando a viagem das meninas como desculpa, ela estava tendo um caso completo por anos. Os 2 caras eu consegui o suficiente para levantar suspeitas em um cônjuge preocupado, especialmente se houvesse outros sinais de alerta no relacionamento. Então,
Finalmente chegamos à semana anterior à viagem das meninas deste ano. Ela ia sair na sexta-feira, mas, infelizmente para ela, na quarta-feira chegou o aviso de execução hipotecária da casa. Ela veio gritando comigo perguntando por que eu parei de pagar a hipoteca e como isso ia destruir nosso crédito. Aproveitei o momento para lembrá-la de que não era minha casa, meu nome não estava nela, ela deveria lembrar que foi ela quem apontou isso no ano passado. Desnecessário dizer que ela ficou extremamente irritada. Ela estava furiosa. Ela ficou ainda mais irritada quando foi verificar a poupança e descobriu que estava vazia. Por alguns momentos, eu realmente pensei que ela ia me bater. Provavelmente teria, se eu não estivesse filmando toda essa confusão enquanto acontecia. A melhor parte foi que ela teve que ligar para os pais para cobrir o custo de parar a execução. Achei hilário. Ela colocou o pai no viva voz, que começou a gritar comigo, dizendo que o nome dele ainda estava nela, e finalmente gritou: "Por que diabos você faria isso?" Eu simplesmente respondi: "Porque sua filha gosta de me trair com outros caras." Ela gritou comigo: "Você é um grande idiota." Nesse ponto, ela se virou e saiu do quarto para negar ao pai o que eu acabei de dizer. O que não poderia ter sido mais conveniente. Aproveitei o caos como meu sinal para enviar as evidências de infidelidade que eu tinha coletado para os outros cônjuges. Sentindo-me satisfeito com meus esforços até agora, fui buscar os gêmeos e fui para a casa da minha mãe. Tivemos um bom tempo. Brenda estava me mandando mensagens sobre a casa. Foi lamentável que ela descobriu que eu também parei de pagar o carro dela, provavelmente seria retomado pelo banco a qualquer dia. A parte mais louca foi que ela simplesmente não conseguia entender por que eu faria isso. Continuava me perguntando: eu não sou boa o suficiente? Como eu poderia fazer isso? Por que eu estava sendo tão cruel? Quando finalmente respondi, foi porque percebi o quão longe ela havia ido. Ela literalmente acreditava na própria mentira. Eu disse a ela: "Você me trai todo ano. Você ia fazer isso de novo. Por que eu ficaria com você? Por que eu te ajudaria ou apoiaria? Você perdeu a cabeça." Ela respondeu com letras maiúsculas: "Eu faço isso por nós." Finalmente tive minha clara admissão de traição. Desliguei o telefone pelo resto da noite. Voltei para casa após o trabalho no dia seguinte. Ela me confrontou logo na porta. Aparentemente eu arruinei o casamento de Scarlett. Samuel a deixou e disse que queria o divórcio. Acho que ela está especialmente ferrada porque eles tinham um acordo pré-nupcial, não sei realmente os detalhes sobre isso. Brenda também recebeu uma ligação zangada e ameaçadora da esposa de Dom, então acho que todos receberam meus e-mails. Bem, não tenho certeza total, nenhuma palavra de John ainda. Ela claramente queria brigar comigo quando cheguei, mas eu não estava disposto. Tive um ano para processar a perda deste casamento, estou cansado. Quando tirei os papéis do divórcio e servi para ela, ela derreteu no chão, totalmente derrotada. Não tinha conforto para dar, apenas peguei minha mala e voltei para a casa da minha mãe. Isso foi há uma semana, ela tem implorado para eu voltar, para resolver isso. Finalmente ela está prometendo parar com a viagem das meninas. Mas é definitivamente tarde demais. Eu a reuni o suficiente para resolver a situação da custódia dos gêmeos. Isso é realmente tudo o que importa. Contanto que possamos criar 2 humanos decentes, ficarei feliz em coparentalidade. Quanto a mim, me sinto um homem novo. Entrei na casa enquanto ela estava fora e peguei mais coisas para minha nova casa. Montei quartos novos para os gêmeos com o dinheiro que estava guardando para isso. O divórcio vai levar tempo, estou preocupado que ela vá contestar, mas atravessarei essa ponte quando chegar. Por enquanto, vou apenas tentar aproveitar cada dia e talvez planejar uma viagem dos rapazes. Última atualização. Não acredito que já se passaram 8 anos. Eu quase tinha esquecido das minhas postagens quando entrei no Facebook Reels e uma voz robótica começou a ler minha história para mim. Isso me deixou nostálgico, e decidi dar uma atualização para vocês, reditores de longa data, que talvez se lembrem de mim. A esposa de Donald, Leslie, ficou absolutamente furiosa. Ela era uma dona de casa, e quando recebeu meu e-mail, acho que foi a confirmação de suas suspeitas.
Após inicialmente atacar Brenda, acho que ela percebeu que Dom era o verdadeiro vilão na história dela. Ela cavou fundo e encontrou outros casos, bem como milhares de dólares gastos no OnlyFans ao longo dos anos. Ela conseguiu o juiz certo para ela e Dom foi condenado a pagar pensão alimentícia e pensão para os filhos. E, se isso não fosse o suficiente, ela então expôs tudo isso nas redes sociais assim que o divórcio foi finalizado. Foi bastante divertido. Eu só tenho a mais vaga ideia do que aconteceu com John. Brenda me disse que todas as redes sociais dele ficaram inativas logo depois que eu mandei a mensagem para a esposa dele. Cerca de 2 anos atrás, ele apareceu novamente nas minhas sugestões de amizade no Facebook. Cliquei no perfil dele e parecia que ele estava solteiro e morando a cerca de 1.500 milhas de distância. Scarlett se divorciou imediatamente. Ela também cortou relações com Brenda, culpando-a por ter sido descoberta. Se elas não tivessem tantos amigos e conhecidos em comum, eu provavelmente estaria no escuro, mas em vez disso, conheço toda a história lamentável. O acordo pré-nupcial dela tinha uma cláusula de infidelidade, então ela teve direito a apenas 1/4 do que seria padrão em um divórcio. Ele também descobriu quem era o amante dela e o expôs para a esposa dele. Isso levou ao divórcio deles. Scarlett e o outro cara aparentemente oficializaram o relacionamento depois disso, e ela acabou grávida cerca de 1 ano depois. Surpresa, surpresa, eles estão quebrados sem dinheiro nenhum. Ele ainda trai, só que agora trai em vez de trair com ela. Ela ganhou muito peso e aqueles amigos em comum relatam que ela é apenas uma sombra do que era antes, mas não vai embora porque isso tem que funcionar ou tudo foi em vão. Agora sobre Brenda. Ela tentou contestar o divórcio no início, mas isso não durou muito e ela assinou. Todo o processo levou cerca de 6 meses. Durante esse tempo, ela continuamente tentou me fazer parar e reconciliar. Mas o nível de delírio que ela mostrou por si só já era mais do que suficiente para eu nunca sequer considerar isso. Enquanto os gêmeos sempre disseram que ela era maravilhosa quando estavam com ela, sei que quando ela estava sozinha, ela acabou entrando em um ciclo bastante autodestrutivo de bebedeira e festas, que muitas vezes terminava com ela me contactando para resolver as coisas. Isso atingiu um ponto alto quando Kate, minha agora esposa, e eu oficializamos nosso relacionamento. Uma noite, ela bebeu demais e dirigiu, bateu o carro, quebrou vários ossos e precisou de fisioterapia extensa, além dos problemas legais que enfrentava. O acidente serviu como um chamado de despertar e ela finalmente começou a fazer terapia. A terapia tem sido ótima para ela, e ela realmente lidou com seus comportamentos narcisistas e ideais delirantes. Levou alguns anos, mas ela realmente pediu desculpas de forma genuína pela infidelidade e reconheceu que não estava fazendo isso por nós. Ela tem sido uma ótima coparental desde então e somos bastante amigos agora. Aniversários dos gêmeos e eventos são frequentemente realizados juntos agora sem qualquer drama. Brenda conheceu um cara há cerca de 3 anos e eles estão em um relacionamento poliamoroso, o que foi a revelação menos chocante que já tive. Eles se casaram há 1 ano, mas ela ainda tem um namorado de 2 anos, e sim, às vezes todas essas pessoas estão no mesmo evento ao mesmo tempo. Aprendi a simplesmente aceitar isso. O pai dela, Gary, no entanto, não aceitou, e basicamente cortou Brenda e os gêmeos de sua vida. Minha ex-sogra não aceitou isso e se divorciou do velho bastardo. Ele agora é um bêbado solitário, amargo e raivoso. Quanto a mim, estou indo muito bem. Assim que o divórcio foi finalizado, tinha toda a intenção de me aventurar por toda a cidade. Baixei os aplicativos e rapidamente encontrei algumas mulheres. Saí com Kate, agora 37 anos, que estava em uma situação de divórcio recente semelhante e queria apenas aproveitar um pouco de liberdade. O primeiro encontro foi ótimo, ela passou a noite na minha casa. Depois acabamos passando o dia seguinte juntos. Então continuamos trocando mensagens durante a semana. Ela cancelou um encontro com outra pessoa para passarmos o próximo fim de semana juntos. Eu encerrei algumas conversas com outras mulheres com quem tinha dado match. Então, ambos excluímos os aplicativos, e, quando percebemos, estávamos em um relacionamento há quase 8 anos, casados há 6 desses anos, com uma filha de 3 anos. Então,
Embora nossos planos de nos aventurar não tenham dado certo, as coisas ainda acabaram se saindo bem. Não sei se vou atualizar novamente. Obrigado mais uma vez a todos que leram minha história, ofereceram conselhos e bons desejos. Quem poderia imaginar que simplesmente verificar uma conta bancária poderia causar pelo menos 6 divórcios, um relacionamento poliamoroso, e eu ser um pai de uma criança de 42 anos, mas acho que essa é a vida para você. Comentário e Reddit. Essa história é, sem dúvida, uma das mais difíceis que já compartilhei aqui no canal. A traição é algo que pode destruir completamente a confiança e o relacionamento entre duas pessoas. Nesse caso, vemos um casamento de 11 anos e uma relação de 8 anos sendo abalada por descobertas devastadoras. O OP se encontra em uma situação extremamente dolorosa, tentando lidar com a revelação de que sua esposa tem traído ele há uma década durante suas viagens de meninas. A forma como ela justifica suas ações e a falta de remorso verdadeiro são de partir o coração. Fica claro que a esposa acredita que essas escapadas são necessárias para manter a relação saudável, mas essa perspectiva é completamente distorcida e egoísta. Ela coloca seu próprio prazer e necessidade acima do compromisso e da confiança que são fundamentais em qualquer relacionamento. O nosso OP enfrenta um dilema enorme. Ele ama sua esposa, mas a dor e a traição são insuportáveis. Ele está tentando encontrar uma solução, mas as palavras dela só aumentam sua angústia. É um lembrete poderoso de como a comunicação aberta e a honestidade são essenciais para um relacionamento saudável. Se você estiver em uma situação semelhante, lembre-se de que a sua dor é válida e buscar apoio é fundamental. Não deixe que ninguém minimize seus sentimentos ou a gravidade da traição. Todos merecemos relacionamentos baseados no respeito mútuo e na confiança. Comentário observador do Reddit. Essa história, senhores, é um soco no estômago. Imagine descobrir que a pessoa com quem você compartilhou uma década de vida, com quem construiu uma família e dividiu sonhos, estava te enganando desde o começo e ainda se sentia no direito de fazer isso. O mais chocante não é apenas a traição em si, mas a frieza. A esposa não demonstra culpa, não demonstra arrependimento. Ela acredita que suas escapadas são algo necessário para manter o casamento funcionando, como se trair fosse um tipo de manutenção emocional. E isso mostra até onde o ego humano pode ir quando alguém começa a justificar o injustificável. Nos relacionamentos, confiança é tudo. Quando ela é quebrada, o amor vira apenas lembrança, e o respeito um luxo que não volta. Mas o protagonista fez algo que poucos conseguem. Ele respirou fundo, não reagiu no calor da emoção e esperou. Planejou sua saída, organizou as provas e, quando agiu, fez de forma silenciosa, fria e definitiva, sem gritar, sem se rebaixar, apenas deixando que a verdade falasse por si. E você, o que faria no lugar dele? Teria reagido de imediato ou deixaria o tempo e a estratégia fazerem o trabalho? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero saber até onde você iria por justiça. Se essa história te prendeu até o final, deixa o like, compartilha e se inscreve aqui no canal. Até a próxima.